vamos colocar para gravar. Já está gravando. Olá, YouTube. Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu vacilei, não coloquei para gravar. Gente, não coloquei para gravar as apresentações que teve aqui de poesias maravilhosas e músicas também. Mas a próxima, YouTube, se prepare. Artistas estão por vir aí para poder, antes das nossas aulas, poder mostrar a sua arte, a gente poder contemplar essas artes, tá bom? Vamos lá começar. Galera, é o seguinte, nós paramos aqui nessa frase em amarelo. Nós estamos, nesse momento, na página 15 aqui do livro, tá vendo? 15. E paramos nessa frase, né? E agora nós vamos descer aqui. Para quem está vindo hoje, Sansara, Daniel, funciona da mesma forma que vocês trabalham no outro grupo. Levantar a mão, eu vejo aqui e faço a ordem para vocês, para a gente poder comentar e falar sobre o que a gente leu. Tá bom? Fechado? Vamos lá, então. Não ocorre o mesmo com as obras de arte do espaço. Nele, tudo é vida, movimento, cor e luz. Só para a gente poder se situar, neste caso aí, a gente estava falando sobre as obras de arte que estão na Terra, as catedrais, as músicas, as pinturas, né? E por aí vai. E aí agora ele começa a falar sobre as obras de arte no espaço, né? No mundo espiritual. A catedral fluídica será como que animada e viva. Suas colunas terão a flexibilidade, a elasticidade da matéria mais sutil. Suas paredes serão transparentes como cristal e mil cores fundidas, desconhecidas na Terra. Nelas se divertirão em jogos de sombra e luz. Todas as harmonias ali se combinam em ondas de uma suavidade inexpressível. Tudo vibra no frêmito de uma vida intensa e profunda. Para a gente ver a diferença das catedrais que ele falou lá em cima, ou que a gente pode tomar como exemplo aqui, as catedrais terrenas, onde que é algo realmente sólido, parado, porque se movimentasse, acho que ninguém estaria dentro, né? E como no mundo espiritual, não só essa questão do movimento em si, mas o movimento mesmo dessas cores, né? Desses jogos de luz, dessa harmonia, né? Que tem na música e ela consegue ser expressada ali em uma catedral, né? É interessante que ele fala que tudo vibra, né? No frêmito de uma vida intensa e profunda, né? E isso é super interessante, né, cara? Porque vibrar, de fato, essa traz não, né? É a sensação mesmo de movimento, né? De alguma coisa meio que vir até você, né? Mexer com você dentro, vibrar, né? As suas cordas interiores, né? Mesmo e isso acontece muito com a música, né? Por isso que a gente pode agora comparar, porque ele fala que a música é essa arte viva, né? Que ela realmente movimenta, ela vibra as nossas cordas interiores, né? E lá a catedral faz esse mesmo, pelo que eu entendi, faz esse mesmo movimento, né? De vibrar, de alcançar a gente e fazer com que a gente tenha uma reflexão, né? Sinta a arte de uma forma mais intensa e profunda. Se alguém quiser falar, senão eu vou continuar.
Esse aqui eu marquei de roxo porque eu achei extremamente importante, tá bom? Os artistas da Terra deverão se inspirar nesses modelos sobre-humanos que os ensinamentos espíritas lhes tornam familiares. A educação estética humana comporta concepções cada vez mais elevadas para que o sentido do belo penetre e se desenvolva em todas as almas. Já se produz uma evolução nesse sentido. Ela se acentuará sob a influência do além. Os artistas do futuro se interessarão em dar mais fluidez às cores, mais vida ao mármore, mais espiritualidade a todas as obras. As artes complementares se idealizarão inteiramente, deixando a arquitetura, a majestade das formas rígidas e a ilusão do imutável na inércia. É engraçado que a gente já vinha falando sobre isso nas aulas anteriores, de como as artes têm evoluído a cada dia, não é mesmo? Para quem não ainda viu, e aí nós temos a Sam aí para poder também nos ajudar nessas artes mais tecnológicas, assim, né? A gente viu o lançamento, e eu acho que o Dani também vai estar ligado nisso, do PlayStation 5, né? Que pode ser considerado uma questão de arte. E, cara, parece realmente um filme os jogos, né? Parece realmente um filme. Eu estava conversando com um amigo meu e eu não sabia, mas existem. Eu esqueci o nome do jogo, mas o nome do estilo do jogo, né? Mas é um jogo onde se conta uma história, mas com o visual de um jogo. É muito interessante. Tem pouca interação, tem pouca jogabilidade em si, né? Às vezes, alguns jogos lhe dão escolhas para que as histórias mudem, né? Ou para você interagir com aquela história, com aquele jogo. Mas o jogo em si é uma história com imagens, né? Ele ainda é pouco trabalhado, as pessoas usam ele para fazer histórias muito ruins, né? Histórias nada a ver, mas talvez seja possível a gente, a partir disso, né, com a evolução, trazer histórias, né? Imagine as pessoas, porque a gente sabe que nós, como professores, eu como professor, na verdade, a gente tem que ter a noção de que as pessoas elas absorvem o conhecimento de formas muito variadas e as pessoas têm inteligências diferentes, né? Inteligência social, inteligência afetiva, inteligência através das imagens, inteligência da matemática e por aí vai. E através disso a gente pode alcançar muito mais pessoas, né? Através desses jogos, que é uma das possibilidades, né? Através dos jogos com essa arte, né? E com história, jogos com história mesmo, assim, só para arte, só para exemplificar a história, a gente consegue alcançar muita gente. E aí, já puxando para a questão do PlayStation 5, com a visualização tão complexa, né? Que pode ainda mais tocar as pessoas. Eu só queria falar uma última, que ele fala a questão do mármore e tal, né? Eu não sei que a gente viu aquela obra da seda na mulher, eu não sei se ela é uma obra de mármore atual, se ela é uma obra de mármore mais antiga, mas ela já mostra também a evolução daquele mármore antigo, né? Que a gente tinha das pessoas que eram paradonas assim, né, e tal, para agora um que até parece que tem movimento, né? Parece que ele consegue passar transparência, né, de uma seda numa arte, num mármore. É muito interessante. Já temos duas mãos Matheus, levantadas.
Você levantou a mão, Sheila? Levantei. Ah, sim. Então vamos, Sheila. Aí depois a Laura e o Lúcio e o Bruno. Acho que o Maurício também levantou a mão. Não sei se ele quer falar ainda, mas tá bom, vamos lá. Uma das coisas que nesse trecho que eu observei, que justamente eu ia fazer uma pergunta, né? Quando os artistas do futuro, né, se interessarão em dar mais fluidez às cores, mais vida ao mármore, mais espiritualidade a todas as suas obras. Então, eu perguntaria, nós já chegamos nesse estágio? Segunda pergunta, você citou aí de uma obra que acho que pelo menos eu não conheço, mas é exatamente a pergunta que eu faria. Existe na pintura ou na escultura ou qualquer outro tipo assim, que realmente questão de arte varia, tem muita variedade. Se existe alguma coisa já que dê ideia que nós estamos, que existe uma evolução. E comentar também que eu não lembro, muito tempo atrás, numa exposição de arte, eles mostraram parecia uma escultura, não sei, vocês são mais jovens, talvez vocês não tenham observado, quem é mais jovem, né? Mas parece que era toda feita de pedaços e ela mudava de forma. Vocês viram alguma coisa nesse sentido? Era um busto e mudava de forma. Vamos supor, igual aqueles copinhos que a gente monta e desmonta, aqueles copinhos de beber água, vocês Eu ia falar conhecem? dessa obra também. Agora não sei. Exatamente. Seria Aí você foi. interessante, né? Que eu lembrei disso quando falou em Eu não. movimento, né? Fala, Matheus. Não, desculpa, não. Eu acho que é em filetes, não é? Um monte de filetes. Aí quando ele levanta o É, filete, ele é como se fosse uma forma sanfona. um rosto, isso, tipo, é uma sanfona mesmo. Mas é um busto, é um rosto que forma, né? Eu não lembro, tem muito tempo que eu vi isso, né? Mas tem mais notícia de alguma, sim, vocês conhecem alguma coisa que dê essa ideia de movimento na escultura, na pintura? Eu não sei se tem um pessoal que levantou a mão aí, mas como eu tinha feito essa pergunta, aí, enfim, queria falar sobre essa pergunta que foi feita aí, na verdade, foi Sheila, não foi? Isso, exato. Pronto. Eu mandei até, acho que tem uma semana, ou tem duas no grupo, um trabalho de um pintor muito legal, que ele faz pinturas, né, corporais com as pessoas, e aí de início você vê paisagens tipo objetos, animais, tal assim, mas aí quando você olha mais atenção, essa pintura ela é formada por pessoas que estão em uma Ah, posição, sim. então Uhum. impressionante. Ah, tô Junta lembrada. pintura com coreografia e com escultura, uma escultura humana, na verdade. Assim, muito, muito, muito legal. Qualquer coisa depois eu posso passar, colocar o vídeo lá no grupo. Aliás, tem lá no grupo. Aqui em Vitória Também tem. tem essas pinturas tridimensionais que você, né, tem impressão, tem um artista que faz pinturas em muros, em, em pisos, que dá a impressão que a pessoa está dentro da pintura, né? Tem isso também, acho que é interessante. Não sei se encaixa, né? Não sei se está dentro desse conceito. Pode falar, então, Laura e Lúcio. Eu acho que, não sei se vocês viram aí, o Daniel mandou, eu vou pesquisar aqui, vou pesquisar também no Chrome, não, no Edge aqui, Microsoft Edge, para ver a escultura também da seda, tá bom? Essa aqui, Sheila, o Daniel mandou aqui. Pode falar, Laura. Oi, então, enquanto você estava falando sobre a questão do jogo e tudo mais, naquela parte que ele vem falar justamente sobre essa questão das cores mais vivas e tudo mais, eu lembrei muito de um jogo que eu já assisti junto com meu irmão, que se chama Gris. Eu não sei se o pessoal conhece, mas esse jogo ele não tem história em si.
certo? É realmente a parte artística, é voltada para a arte visual, né? E também para até mesmo a música. Arte instrumental. É a arte instrumental. Aí é muito interessante que esse jogo em si, ele mexe bastante com os sentimentos, né? Ele não tem fala, a personagem principal não tem em nenhum momento, não tem fala, e nem tem, por exemplo, nada escrito durante, por exemplo, para o jogo em si. A única coisa que a gente poderia dizer como fala, entre aspas, assim, da personagem seria que no jogo, em momentos, ela canta. É a única parte. Mas se você pesquisar, por exemplo, até mesmo o visual das artes para o jogo, se você bota tipo no Google jogo gris, você vai ver a diferença que é para os outros jogos que a gente costuma ver, né? Normalmente. Eu, em particular, eu gostei bastante. A gente assistiu um youtuber, né, jogando ele por mais de 1 hora, sem parar, bem dizer. A gente parava porque tinha outras coisas para fazer, mas, tipo, foi o vídeo todinho com ele. Não é cansativa a história, e o visual e até mesmo o instrumental é extremamente bonito. Foi até indicada, não foi? Se eu não me engano. Ela foi indicada, esse jogo foi indicado a um prêmio. Foi indicado a vários prêmios, na verdade, tanto de trilha sonora quanto de visual. Infelizmente, ele não ganhou, mas muita gente ficou chateada por causa disso. E eu fui uma delas. Mas tem que ser, né, cara? É porque eu acho que às vezes essas questões tem muita coisa comercial também, né? Mas, pô, legal, obrigado pela dica. Vocês podem enviar isso lá no grupo também. Eu acho que é essa mesma categoria, cara. Eu não sei o nome agora, cara. Meu colega me falou, eu posso pesquisar também com ele e ver o nome específico do tipo de jogo, né? Da categoria de jogo para a gente poder ver. Bruno, vamos lá, gatão. Opa. Não, eu só ia falar aqui. Perdão. Eu ia falar aqui que Ai, meu Deus. O Leon Denis, em alguns parágrafos acima, ele falava que a gente na Terra está muito preso a ficar imitando a natureza. E você falou dos gráficos que realmente pareciam filmes, e eu fiquei pensando nisso, porque realmente, tipo assim, a gente está evoluindo muito, a gente está querendo dar mais brilho à imagem, a gente está querendo cada vez mais fazer as imagens parecerem com a natureza realmente. E talvez o que esteja faltando mais para a gente, que nosso objetivo e nosso dever como artistas espíritas é de trazer a espiritualidade porque em algum momento a gente vai chegar aqui e a gente não vai ter mais onde evoluir no quesito tecnológico. A gente realmente vai fazer um jogo que vai ser exatamente idêntico à natureza. Mas de que vale isso se o seu jogo é sobre você em guerra com outras pessoas ou fazendo coisas ruins? E isso, essa parte moral que falta muito a gente, que a gente observa que falta muito no mundo que a gente vive, também se vê nesse quesito, porque a gente avança muito no técnico, a gente avança muito na produção de imagens, de sons que envolvem, mas a gente tem que envolver de que maneira a gente está envolvendo as pessoas, de que maneira a gente está imitando a natureza. A gente está fazendo isso com os nossos defeitos e colocando eles lá e reproduzindo a violência que a gente gosta de ver, ou a gente está buscando a espiritualidade? É isso, é interessante a gente pensar de que forma a gente pode trabalhar essas novas tecnologias, nós como artistas espíritas, né? E agora que os tópicos já estão acabando mesmo, a gente realmente tem que parar para refletir agora, depois desse resumão de todas as aulas. Mas até que ponto a gente, com tanta tecnologia terrena, né, que tem nos mostrado acessível, e até em que ponto, com todas as questões que o mundo espiritual nos traz, infinitas, a gente tem
buscado a arte para o belo, não é isso? Talvez seja essa a questão, né? A gente buscar a arte para aquilo que realmente importa, né? Sermos artistas que busquem o belo, para que a gente, que é nada mais, nada menos que Deus, né? É o nosso Criador, né? A força maior, a centelha que nos guia, né? E quando a gente busca isso, a gente entende melhor sobre tudo e consegue atingir muito mais pessoas de forma positiva, né? E acaba, Bruno, que na verdade, até mesmo essas artes, elas têm a busca pelo belo, porque são coisas humanas, né? Assim, em certa forma, né? É claro que tem coisas ruins ali, né? Mas, por exemplo, tem um jogo que você é um gato investigador. Você vai ter que transformar você vai ter que fazer um gato que é uma criação perfeita do belo, né? Os humanos, né? Tem um jogo de basquete que eu vi que dá para você ver até o suor da pessoa. É um tipo de arte que transmite o belo o belo em si, né? Que é a questão perfeita do ser humano, que nós somos uma máquina perfeita criada por Deus para termos experiências terrenas, né? Se a gente pensar nesse ponto, se a gente pensar num outro ponto também, que eu acho super válido, que é essa questão de poder ajudar, nos ligar a Deus e tal, etc. Né? Apesar que o ligar a Deus ele é tão particular, né? Tão singelo que a gente não sabe, né? Talvez a gente acha que as coisas ruins não nos ligam a Deus, mas acho que às vezes a gente tem que pensar que coisas ruins também nos ligam a Deus. É claro que nós não vamos fazer coisas ruins ou jogos que mostrem coisas ruins, né? E tal. Mas a gente acho que tem que abrir mais esse leque para a gente poder seguir em frente. Jordão levantou a mão para poder falar. Eu acho interessante essa perspectiva que o Bruno trouxe, vocês também, porque é uma coisa que a gente tem que perceber muito qual que é a nossa visão de bem e belo, né? É o ressignificar essa visão de bem e belo. Porque quando a gente para refletir, poxa, bem e belo parece algo tão distante, assim, ou algo muito caricato, né? Porque a gente trata com uma tamanha profundidade as coisas ruins da vida, em filmes, jogos e músicas, quando elas falam de denúncia, falam de coisas que acontecem no nosso mundo e precisam falar disso, porque a arte também é um caminho para expressar isso, a provocação de uma mudança para um mundo melhor, mas a gente muitas vezes acaba não tendo tanta criatividade para expressar o que é o belo. E aí, esse belo ressignificado, ele pode ser também expressado por esse caminho da denúncia, por exemplo. Quantas obras de artes, independente do gênero, são lindíssimas, que nos apresentam reflexões que a gente fica, caramba, eu preciso modificar isso. E acabam fazendo com que a gente produza uma reforma íntima e uma reforma social também. E da outra forma, o quanto, apesar de todos os pesares, quando a gente trabalha de alguma questão que envolve o amor, um filme que envolve, sei lá, o amor para com os animais que a gente tem, todo mundo chora em filme de cachorro, seja um amor de família, seja alguma coisa que nos faça repensar a maneira como lidamos com a vida, aquilo também é um belo. Então, eu acho que passa por duas perspectivas. A primeira, eu ressignificar a minha visão de belo porque a gente já faz hoje. E a segunda, eu estudar e aprofundar o que pode ser essa conexão com Deus, porque o Deus está em tudo que é bom. E se faz a gente melhorar, é bom. Se faz a gente abandonar o velho homem, é bom. Se faz a gente aprender a viver como irmãos, é bom. Porque de tudo, mesmo as coisas negativas que nós fazemos, a gente consegue tirar aprendizagem para a evolução e Deus consegue tirar coisas que nos façam
evoluir enquanto espíritos. Então, eu acho que essa visão caricata, superficial ou meio chata, às vezes, que a gente tem do que seria o céu, o belo, o bom, ela vai mudando à medida que a gente se dispõe a mudar enquanto espírito. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante para adotar, sabe? Porque às vezes a gente se prende de uma forma e esquece que a forma quem botou foi a gente, não foi Deus. Era isso que eu queria trazer a perspectiva. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, peraí. Mas eu quis mostrar. Deixa eu botar vocês aqui do ladinho, tá? Quis mostrar aqui o jogo para vocês terem uma noção da parte realmente visual dele, né? São traços incríveis, principalmente quando você joga ao decorrer dele. Tem uma estátua, inclusive, né, que no meio do jogo ela começa a desmoronar e vai afetando toda a história. Tem um momento que é só preto e branco no jogo. Aqui, ó, como vocês veem, tem pássaros, um reflexo embaixo. Nossa, esse jogo eu, sinceramente, se vocês puderem assistir uma gameplay ou até mesmo jogar, eu acho que vocês vão se apaixonar por ele, pela estética dele, o visual dele é maravilhoso. Ai, já tô me arrepiando de novo, só vendo essas imagens. Muito bom, cara. Eu acho que eu já vi já em algumas imagens, eu já vi em algum lugar na Steam ou em outro canto. Eu vou pesquisar mais sobre ele, mas poxa, obrigado, valeu Laura e Lúcio. Nossa, muito legal, muito legal mesmo. Mas isso que o Jordan falou, realmente é muito interessante, né? Por conta que a gente acho que quebrar esse paradigma de belo e bom, né? Na verdade, que é tudo essa questão do religioso, né? Que eu acho que o belo e o bom acho que envolve muito mais coisas, cara. Sinceramente, entendeu? Nos ligar a Deus nos envolve muito mais questões que a gente às vezes nem imagina, né? Às vezes ateus se ligam a Deus de uma forma que a gente não liga, né? Ajudando pessoas, né? Criando coisas descobrindo coisas que Deus criou, né? Descobrindo curas para coisas, para outras pessoas que ajudam e que Deus já sabia que é alguma coisa de Deus, né? Então, assim, o ligar-se a Deus, ele é simbólico. O ligar-se ao belo, o mostrar o belo, ele é muito simbólico. Eu acho que a gente deveria levar isso para a vida, assim, né? Porque eu acho que nós espíritas, a gente fica muito na caixinha espírita, né? E sendo que o espiritismo ele veio para poder descortinar as verdades do mundo. Eu sempre falo isso, às vezes até parece chato, né? Ele veio para mostrar a verdade que existe no mundo, cara. Então, por que a gente tem que descolar o mundo do espiritismo? Ao contrário, cara. A gente tem que aprofundar o espiritismo no mundo, né, Jordan? A gente tem que juntar as duas coisas para poder entender, né? Por exemplo, eu sou muito esponjão. Então, às vezes quando eu vou num show, é muita energia, né? Então, eu sinto muita energia. E aí eu fico muito incomodado. Eu falo que eu entro numa festa ou num show já contando a hora de ir embora. Porque eu fico muito incomodado, sou muito esponja em relação a isso, né? Minha abertura para o mundo espiritual é muito louco, é muito aberta, né? Então, aí por conta disso eu vou me desesperar lá dentro do show, vou parar, não curtir o show, não curtir a festa. Não, eu vou entender isso tudo, que eu sou um ser íntegro, espiritual e carnal, e vou tentar controlar essas questões, né? É para isso que o espiritismo serve, né? Para a gente nos entender e entender como o mundo funciona melhor e a partir disso se aplicar nele, né? Ou aplicar o que acha que pode melhorar ou pode melhorar o mundo ou você mesmo, né? O Edu quer falar.
E aí eu vou ler a última É a frase Sheila, e a gente gente. pode É a Sheila continuar que a tá querendo conversa até falar. Eu só 7h30. levantei a mão para ela. Vou falar bem rapidinho, tá? Vou falar bem rapidinho. Não, Sheila, pode ficar à vontade, tranquilo. Não, pegando aí o que o Jordan falou, de a arte, né, ser usada para denúncia também, eu lembrei do quadro, a obra, né, que não é nem quadro, é a obra do Pablo Picasso, que ele retrata o bombardeio da cidade de Guernica, né? Então, na pintura dele, ele mostrou, né, toda a crueza, né, todo o sofrimento, né, do bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola, né? E é uma das obras mais emblemáticas do artista. Quer dizer, ele colocou todo aquele sentimento dele, tudo que ele percebeu e a denúncia da crueza da guerra. E lembrando também que o cinema é uma arte, né? E quantos filmes, né, nos tocam o coração? Estavam falando de filme, o desenho de animaizinhos e coisa e tal. Então, o cinema também tem ampliado isso, né? E, por exemplo, como eu tenho netos, né? E eu assisti, não sei se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de ver, Sings, né? Então, é sobre um bichinho lá que tinha um teatro e queria manter o teatro. Então, todo assim, no desenho todinho, e no final tem sempre uma mensagem. Olha, adorei ver o quadro. Lindo, né? Triste. Então, assim, principalmente meus netos, eles veem desenhos animados, eles veem filmes, né? Então tem Moana, né? Então sempre tem um fundo, né? Um ensinamento, um fundo moral. E isso eu acho assim importante, né? O cinema também, apesar de ter essa questão comercial, mas principalmente essas obras que são endereçadas às crianças, elas sempre têm um ensinamento. Isso eu acho muito legal, sem esquecer também dos filmes espíritas, né? Que ultimamente estão sendo bastante produzidos, né? Verdade, Sheila. Muito bom. Para quem não viu, Divertidamente, por exemplo, é um filme totalmente complexo, Uhum. que nós adultos não entendemos, mas as crianças, tipo, saem de boa. Se eu fosse no cinema assistir com minhas primas e tal, e meus filhos, se eu tivesse, meus filhos provavelmente iam dizer, que filme legal. Eu saio assim, ó, reflexivo do que está acontecendo comigo. Mas vamos acabar então de ler, que aí a gente solta mais para a gente conversar e tal. Só falta mais um parágrafo e aí a gente lê e vamos comentar, até porque só faltam mais 5 minutos também, né? Hoje foi rapidinho. E aí eu já falo qual a próxima que a gente vai entrar e sigamos. A arte se realça e progride em todos os graus da escala da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas, e que se aproximam da fonte divina da eterna beleza. Ou seja, se vocês pararem para pensar, isso também é uma coisa que a gente já sabia, né? Porque a gente está fadado à perfeição. Se estamos fadados à perfeição, a arte também está fadada à perfeição. E tudo que está na Terra também está fadado à perfeição. Então, a cada tempo que nós evoluímos, a arte evolui juntamente com a gente, né? E olha, tem tantas artes belas também, de provocações assim. Por exemplo, eu fico impressionado, não sei vocês, mas eu fico impressionado com o grafite. Que arte sensacional o grafite, cara. Tem arte de grafite com várias crianças de várias etnias. Gente, aquilo me arrepia toda vez que eu vejo. Eu vou tentar procurar aqui. É uma arte de protesto, é uma arte recente, que o grafite é recente, e uma arte esplêndida, cara. Sensacional, que você olha assim e você fala, meu Deus do céu, alguém
colou uma foto ali na parede e eu não sei o que rolou. Então, no decorrer que vai passando, realmente, Sheila, a gente parece que não, mas, por exemplo, os desenhos de antigamente, o Pica-Pau, ele era extremamente agressivo. Ele era extremamente agressivo, né? Aquele Pica-Pau, ele parecia até meio desnorteado da cabeça, assim, tal, né? Eu odiava o Pica-Pau. Eu Nossa, nunca gostei. Ele era mal educado, não, implicante. ele era Não, mal. Ele era é ruim, mal. mal, exato. É E o humor assim, americano. isso, exato. E aí, no decorrer do tempo, a gente chega em Divertidamente, que é uma questão de que a menina tem seus problemas, né? Ou seja, ela é humana como todos nós, né? Mas mesmo assim, ela ainda o desenho mostra muitas questões para a gente nos ligar a nós mesmos e assim ligar a Deus. Nossa, agora todo mundo quer participar. Vamos lá, na ordem aqui é o Edu, a Laura e o Maurício. Vamos ser breve aqui, tentar falar. Só pegando o gancho aqui daquilo que você estava falando, da progressão em todos os graus da escalada da vida, a coisa da arte. Muitas das vezes, a gente fica focando em alguma coisa artística como se o resultado da obra final é que fizesse a diferença e a gente esquece de contemplar o processo, né? A gente se diz que a gente vai chegar à perfeição e a gente esquece de contemplar o processo de aperfeiçoamento que é diário, que é belo. Assim como o processo de crescimento da planta, de germinação, do fluir das coisas, do fluir da vida. A arte está no processo como um todo. Eu acho que o artista que realmente consegue trazer aquilo e se sentir conectado com a sua obra é aquele que consegue curtir o processo. Né? É aquilo que a gente comentou na aula passada, né? Quando a gente foca demais no resultado final, a gente perde a sintonia com o processo, com o fluir, com o estar conectado naquele momento presente, né? Do sentir cada pincelada, cada sílaba falada, cada nota tocada, né? Tem gente que, como vocês falaram na obra passada, né, que aquela escultura, o camarada falou que já estava pronta, ele só tirou aquilo que não era, né? E o processo todo é lindo. A gente precisa se reconhecer perfeito, criados à imagem e semelhança de Deus, que estamos no processo, né? Somos perfeitos como somos, vamos chegar a estar em estágios diferentes, mas acho que o recado era esse, o processo conta muito. Muito bom, Edu, verdade, cara. E às vezes a gente esquece de curtir esse processo. Muita razão. Gente, Laura e Lúcio. Podem ficar à vontade, tá? Eu acho incrível que sempre é Laura e Lúcio. Ué, mas é os dois, não é não? Ele tava mangando aqui logo no começo e disse, ele vai falar, ele não sabe quem é que diz. Aí ele diz Laura e Lúcio. Mas assim, eu não sei se alguém gosta de anime, né, também. Mas, por exemplo, eu e Lúcio, a gente gosta de assistir bastante anime. E tem um em específico que Lúcio até estava falando aqui, que é a Madoka, né? Como é o nome? Madoka Mágica. Madoka Mágica. E aí, nesse anime em si, tem uns momentos que tem labirintos de bruxas, né? É bem complexo. Depois vocês tentam aí procurar. Mas, assim, nesses labirintos, a gente vê uma arte extremamente diferente. Uma mistura de cores que a gente, às vezes, nem pensa, né, em colocar em texturas texturas diferentes, o 3D, então, o 2D junto, é uma coisa, né? que eu tava falando até nesse instante, que mesmo que é uma coisa que eu tava falando nesse instante até com Laura, que dentro desses labirintos junta muito tanto coisas animadas de verdade, tipo, de anime mesmo, quanto coisas da vida real. Meio que junta um pouco da realidade com a fantasia. E, tipo, é muito interessante tudo, os labirintos e tudo mais, e tanto as bruxas. Não é muito complicado explicar, é melhor só falar disso. Já te falei, cara, começa a escrever mangá espírita aí, que a gente lê, coloca no bloguinho, a gente vai ler com histórias bacanas.
Spoiler, ele tem coisa já pré-pronta, só pra tu Olha aí! Já vai dividir lá no... Joga no ventilador mesmo. Isso, muito bem. Quem é Ninguém esconde agora? talento aqui, não. Maurício! Sou eu, né? Pronto. Não, tipo, eu tenho achado muito legal essa perspectiva, né, de processo e da gente entendendo as artes, vamos colocar assim, que não é uma só, mas como esse processo. E aí, como ela também, ao mesmo tempo, né, reflete o progresso do ser humano e, ao mesmo tempo, impulsiona também esse progresso, né? E aí, lembrando, né, dos desenhos animados, assim, há uma certa transformação, tanto uma transformação estética, né, nos próprios desenhos, quando a gente vai olhar, né, aqueles desenhos logo de início, tanto os animes e tanto os desenhos, os cartoons, tal, eles têm passado por esse upgrade, assim, técnico e, ao mesmo tempo, também nas temáticas, abordando coisas extremamente fora do comum. Tem um que é uma série na Netflix chamada Midnight Gospel, que é uma mistura de desenho animado com podcast, com um bate-papo sobre os temas mais transcendentais possíveis, assim, e ao mesmo tempo com a obra de arte. Então, tenho percebido uma certa tendência a essas manifestações de junção de artes. E aí, teve uma hora que eu não consegui ouvir, então não sei se a leitura já chegou nessa parte ou não, mas tem um pedacinho aqui no livro, do finalzinho dessa parte aí, que eu gostei muito, que é quando eu falo assim, que a arte se eleva e progride em todos os graus da escala da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas que se aproximam da fonte divina de eterna beleza. Eu não sei se foi falado aí, porque é que meu áudio ficou meio mudo em dado momento. Mas eu acho isso muito legal. A gente está na época que dá para perceber muito legal esse processo, essa evolução, assim, esse caminhar das artes. E isso eu fico imaginando o que é que vai vir depois, assim. Ei, gente, bota os links lá no grupo, por favor. Verdade. Nunca pedi nada. Verdade, coloquem os links lá, galera. Midnight Gospel tem na Netflix, lançado esse ano. Além de outros desenhos também que são animes, na verdade, que são obras-primas, mas que têm contextos muito mais diferentes, né? Evangelion, quem nunca viu, é um anime também muito complexo, que fala de muitas coisas, tem muito background. Cowboy Bebop também, apesar de ser bem... Mas realmente uma obra de arte muito boa, né? São indicações que quem quiser ver é legal. Tá bom? Antes da gente ir, eu queria fazer uma pequena divulgação aqui de uma coisa que vai acontecer para a gente receber agora, mas eu preciso fazer aqui. Calma aí, Sam, rapidinho, tá? Você vai ter a sua divulgação! Gente, essa pessoa maravilhosa aqui, ó, vai... O que é isso aí, Sam? Fala pra gente aí, por enquanto que eu dou share aqui. Daqui a pouquinho, às 8, vai ter uma live do IE, na pessoa do Thiago Zoton, essa pessoa maravilhosa que acho que muita gente aqui conhece, com o Amigos da Luz. E eles vão falar, o tema, na verdade, é Bem-aventurados aflitos, até na pandemia. Então, é daqui a pouco no YouTube, no canal do YouTube do Amigos da Luz, às 8. Se vocês puderem assistir, ficaremos felizes. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, aproveitando o momento de divulgação, o Maurício também quer que eu divulgue uma coisa aqui. Então, vamos lá, rapidinho, que a gente já tem que... Vamos fazer assim? Vamos fazer a prece. Tá, calma aí, então. Já consegui aqui.
Já consegui, já consegui. Maurício, quer falar também? Pronto, pronto. Jogo rápido. Apareceu aí na tela. Sim. Eu e alguns amigos, a gente começou no ano passado a chamada Marcha da Juventude Espírita da Bahia. Inicialmente era para ser literalmente uma caminhada, uma marcha, né, no dia da independência da Bahia, mas acabou que por causa dessa pandemia a gente então adaptou para fazermos a nossa primeira marcha virtual da juventude. Ela vai ocorrer dia 2 de julho, das 13 às 18 horas no Instagram da Mageb. É só colocar lá Mageb no Instagram, na busca. É o primeiro perfil lá. E aí a gente vai contar com lives, com atividades, com convidados super legais. Vai ter a galera dos Jovens protagonizando, vai ter uma galera muito boa daqui da Bahia, Marcel Mariano, Ricardo Carvalho, vai ter um amigo da gente muito gente fina, o Paulo Vitor, enfim, vai ter uma programação bem legal, vai ocorrer nesse 2 de julho. Quem puder já está diretamente, vai ser ótimo. Quem não puder, assiste depois, que os vídeos vão estar gravados lá também. E é isso. Espero ter sido rápido o suficiente. Show de bola! A Laura também me enviou uma questão aqui, mas eu não sei se tem como divulgar, porque a divulgação está em texto. Você não acha melhor mandar lá no grupo, não, Laurinha? Que aí todo mundo já vê. Não, era só a foto da capa para você colocar. Ah, entendi. Tá bom. Calma aí, então. Ó, então, enquanto você coloca, eu vou Fala aí. avisar que hoje foi lançada, né, mais uma edição da revista Mundo Jovem Espírita, e dentro dessa revista nós temos alguns textos, né, de diversos jovens, alguns artigos, né, tanto poemas, poesias, viu? Quem tiver, pode falar comigo, que eu tô a fim também de colocar lá na revista, tá? Todo mês tem. Tem uma parte de música também, que tem um grupo que faz específicos. Todo mês é um grupo diferente. E esse ano a gente decidiu colocar todas as capas com um formato de desenho, realmente, né? Não algo como uma foto, mas sim desenhos. E esse mês nós estamos falando sobre o amor. Então, a capa é essa que o Matheus acabou de colocar. E o tema desse mês é Amor, Sublime Amor. Nós temos diversos artigos lá, também espaço para evangelizador, e é isso. Qualquer coisa eu estou mandando lá no grupo, acessem, divulguem. Show de bola! Gente, vamos fazer a prece, que aí o pessoal vai sair, mas a Luísa de Santa Catarina também. Acho que foi você que mandou essa live da arte espírita. É aquela que a gente que vai ter, no caso dos compositores, Luísa? Depois a gente pode falar. Eu faço a prece novamente e aí a partir disso você fala. O que você acha? Dá um okzinho aí. Tá bom. Tá bom? Pode ser? Uhum. Vamos lá. Então, vamos fazer a prece aqui. E assim, Pai, agradecidos por mais um estudo, por mais todas essas artes que tivemos aqui, as poesias, a música e todas essas discussões, é que lhe pedimos para que assim possamos refletir sobre tudo que estudamos e a partir disso buscar cada vez mais a arte pelo belo e pelo bom. Proteja e ajude a todos que não puderam estar aqui, e em principal a todos que estão passando por alguma dificuldade, seja pela crise pandêmica, ou seja por outras questões, Senhor. Ampare a todos eles e fortaleça-os. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Tchau, YouTube!